YJ464, Rádio Bandeirantes Vídeo, 1360 kHz. Um passo à frente na comunicação. E atenção, vascaínos, a vasculhada! Como é que é? Vamos todos tocar de coração. 8h02. Atenção, vascaínos e torcedores do Rio de Janeiro. O meu nome é Sérgio Nogueira e esta é a Rádio Bandeirantes AM, emissora da rede Bandeirantes de Rádio, 1360 kHz. Está no ar o Casaca do Rádio, um programa do site casaca.com.br, em defesa dos interesses do Vasco e, por extensão, do futebol carioca e também do futebol brasileiro. Aqui você saberá a verdade sobre o Vasco e pode tirar dúvidas que o noticiário da grande imprensa não traz. Neste programa, que estará no ar todas as segundas-feiras pela Rádio Bandeirantes AM, 1360 kHz, das 20 às 20h55, você poderá participar fazendo suas perguntas para que nossos entrevistados respondam ao vivo. Eu vou passar para você, torcedor vascaíno, os telefones aqui da Rádio Bandeirantes AM, 1360 kHz. Você pode ligar para o 2220-1360, 2220-1360 e 2220-1280, 2220-1280. A Ana vai ter o prazer de atender você e tomar nota das perguntas que você queira fazer aos nossos entrevistados. E você também pode ouvir momentos marcantes da história do Vasco neste programa, rememorando gols das grandes conquistas vascaínas. No programa de hoje, as principais atrações já estão aqui presentes. O nosso querido presidente, Dr. Eurico Miranda, dando prazer da presença dele ao vivo na abertura desse Casaca do Rádio e também do nosso centroavante, o craque Valdir. Vascaíno, não basta você torcer, é preciso se associar ao seu clube de coração. Seja sócio do Vasco e leve sua família para participar das atividades esportivas e sociais do Vasco da Gama, nas sedes de São Januário, Calabouço, Lagoa e principalmente no Vasco Barra, a presença física do Vasco no coração da Zona Oeste do Rio. Nossa primeira atração é o craque Valdir, o artilheiro que voltou a São Januário para a alegria da torcida vascaína. Para entrevistá-lo, estão aqui os companheiros Eduardo Maganha, Eduardo Lopes e o Biratan Solino, do site Casaca. E também temos a participação dos companheiros do site oficial do Vasco da Gama, o www.crvascodagama.com, o Jarbas Filho e o Ivan Guimarães, como disse a vocês, do site oficial do Vasco da Gama. E nós vamos começar. O programa, na verdade, do Vasco é um bate-papo sobre as coisas do Vasco da Gama. Nós fazemos questão absoluta que você, vascaíno, nos ouça. O Vasco precisava realmente de um programa que pudesse abordar toda a sua vida, todos os seus momentos, o que acontece com o Vasco, o que acontece de dentro para fora do Vasco da Gama. E por isso, o nosso presidente Eurico Miranda está aqui presente, estará sempre conosco. Se não puder vir ao vivo, estará por telefone ou deixando alguma coisa gravada para você, vascaíno, a importância da palavra dele, a palavra do nosso presidente. E teremos sempre um craque do nosso time, um craque da nossa equipe, presente aqui na Rádio Bandeirantes, para que possa você conhecer ele mais de perto, saber das emoções dele, saber daquilo que ele espera do clube que ele defende. Enfim, você, a partir de hoje, de 8 às 8h55, todas as segundas-feiras, aqui na Rádio Bandeirantes, 1360 kHz, você terá tudo do Vasco da Gama. O programa Casaca no Rádio tem o apoio da Net Vasco, a primeira torcida do Vasco da Gama na internet. Visite o site www.netvasco.com.br. O programa Casaca no Rádio é produzido por integrantes do site Casaca,
Acesse diariamente e leia as opiniões exclusivas dos colunistas sobre o que de fato acontece com o nosso amado Clube do Coração. O endereço é www.casaca.com.br. Acesse www.crvascodagama.com, o veículo oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama na internet. 8h05. E vamos começar agora sim o nosso programa Casaca no Rádio. E não poderia ser com a palavra oficial do nosso Vasco da Gama. Aqui presente ao vivo, o nosso presidente, doutor Eurico Miranda. Boa noite, doutor Eurico. Boa noite a todos os vascaínos. Eu queria saudar esse dia, um dia da maior importância para o Vasco como um todo. O Vasco, vocês todos sabem que é um clube que tem, através da sua história, ele tem vencido a maioria dos obstáculos que se tem anteposto, mas faz parte isso faz parte das entranhas do Vasco, o Vasco ter que enfrentar aquilo que eu sempre chamei das elites dominantes. O Vasco é o clube mais popular do mundo, não tem um clube tão popular como o Vasco, porque o Vasco é um clube que tem história, tem raízes e tem se defrontado desde a sua fundação com aqueles que procuram se antepor a um objetivo nosso que é um binômio. O Vasco, desde a sua fundação, ele procura demonstrar competência para crescer e competência para vencer. O Vasco não é um time de futebol, não é uma simples associação de pessoas. O Vasco transcende isso tudo e é muito mais como até um ideal de vida. E esse ideal de vida das pessoas que vieram principalmente de baixo. Toda a origem do Vasco é muito mais nas camadas menos favorecidas dessa população. Portuguesa e brasileira, vamos dizer, luso-brasileira, e de outras nacionalidades que se integraram a essa saga vascaína. Porque, na verdade, os anos passam, as pessoas mudam, mas a luta é sempre a mesma. E nós estamos saudando com muita satisfação. Era algo que eu sempre sonhei de ter, um programa que fosse exclusivamente do Vasco. E quando surgiu essa ideia de uns idealistas aí que andam metidos aí nesse negócio moderno chamado internet, etc., que até a internet é um veículo que atinge poucas pessoas e não atinge a grande torcida vascaína. E um programa de rádio, sem dúvida nenhuma, atinge aqueles vascaínos que eu tanto defendo e por quem eu tanto tenho criado uma série de programas para mim e para os outros, em defesa dos ideais que são deles, que eu não tenho a menor dúvida que são esses mesmos ideais. Então, eu saúdo esse programa de rádio com a maior alegria. Acho que veio aí de um grupo que tem absolutamente, não tem nenhuma pretensão, não só a pretensão artística, nem a pretensão jornalística, tem acima de tudo um ideal vascaíno e de fazer um
um programa que traga a verdade do Vasco, né? O que nós precisamos é ter algum veículo de comunicação, por menor que seja, que efetivamente traga a verdade do Vasco. Quer dizer, não traga a verdade do Eurico, ou a verdade do João, ou a verdade do Manuel, ou a verdade do Carlos, mas que traga a verdade do Vasco. Porque o Vasco... eu não preciso ficar contando essa história para os vascaínos. Os vascaínos estão cansados de saber disso, de como eles nos perseguem, de como eles não nos aceitam, de como eles não podem admitir o sucesso do Vasco, eles não podem admitir a realidade do Vasco, eles não podem admitir o que o Vasco representa, porque é contra tudo aquilo que eles fazem, os que dominam. Porque a grande verdade é quando você fala em clube popular, em associação popular, você precisa saber quem orienta essa associação popular, como é que a mídia leva essa associação. E quando eles se defrontam com uma associação que é eminentemente popular e não se submete às orientações deles, é evidente que a reação é tudo isso que vocês estão vendo, né? Tudo isso que vocês estão acompanhando, tudo isso que vocês estão sentindo, que ele é cada vez maior no sentido de que quando eles sentem que é uma entidade muito forte, é algo que realmente é absolutamente inabalável, e eles mandam no sentido figurado todos os petardos e todas as armas que eles acham que são as mais mortíferas, e na verdade a entidade continua firme e crescendo. O grande problema do Vasco para os outros é que o Vasco cresce a cada dia sempre pelos seus próprios meios e sempre pelos seus próprios recursos. E isso é algo que as pessoas não conseguem entender, não conseguem admitir. Tirando os problemas de ordem pessoal que alguém tenha contra este ou aquele eventual dirigente, esse é o grande problema que os outros têm em relação ao Vasco. E quando eles se defrontam, como no caso aí, no meu caso pessoal, com um dirigente que efetivamente não se submete aos seus interesses ou às suas conveniências, então esse dirigente passa a ser uma pessoa que não interessa estar no meio, não interessa estar no convívio com eles e no trato com eles. Então eu quero dizer a vocês que eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter essa oportunidade. Espero que durante toda essa minha gestão, isso seja um programa firme, que não se abale, que as pessoas que aqui participam e que aqui colaboram tenham sempre consciência de que efetivamente estão prestando um serviço ao Vasco, que não interessa a opinião do Eurico, a opinião, já disse, do João ou do Manuel. Interessa que eles constatem, que eles vejam, todos eles já têm o mesmo sentimento de ver como é que a mídia, de uma maneira geral, nos trata, e eles vão constatar a realidade, não é para se esconder nada, não é para nós tentarmos aqui criar uma imagem diferente da imagem verdadeira, daquilo que efetivamente acontece no Vasco. E eu vou estar sempre à disposição
A minha diretoria vai estar sempre à disposição. Todos. Aqui está absolutamente aberto para o Casaca. O Casaca vai ter a penetração total no Vasco, para efetivamente conhecer os problemas nossos, saber o que está acontecendo, saber de não ter aversão, ela ter realmente a constatação da realidade, não a versão de A, de B, de C ou de D, que constate. Eu acho que vocês não têm o direito de fazer nenhum programa daqui para frente, desde o primeiro, e qualquer um que venha, trazer alguma coisa que efetivamente vocês não constatem, que vocês não tenham visto para os olhos, aqueles que vão aqui colaborar com o programa, no sentido de que a gente não traga aqui o ouvir dizer, o fulano contou, Beltrano disse. Não. Toda vez que se trouxer alguma coisa para esse programa, se traga realmente o fato verdadeiro. Não se trazer a versão de A, de B, de C e de D. Estou de parabéns. Essa é a minha saudação inicial. Eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre qualquer assunto, qualquer um. Não tenho absolutamente nada. Se há um lugar que eu vou poder falar sobre qualquer assunto sem nenhum problema é aqui. Eu realmente, na maioria dos lugares, eu não falo sobre todos os assuntos, porque não acho que os outros não têm o direito. Porque quem quer saber um assunto de Vasco com interesse pelo Vasco, tem de mim uma resposta. Quem quer saber um assunto do Vasco para tentar denegrir o Vasco ou prejudicar o Vasco, não tem de mim a resposta. Essa que é a síntese. Presidente, eu quero dizer ao senhor o seguinte: eu posso falar em nome de todos os companheiros que todos aqui estão movidos por um único sentimento. O sentimento é o seguinte: paixão. A gente é Vasco por paixão. Eu estou aqui porque amo o Vasco. O Vasco é minha vida. Eu tenho a minha família e o Vasco. São Januário, para mim, é minha segunda casa. Eu me sinto tão bem lá como me sinto na minha casa. E todos os companheiros aqui que se aglutinaram para nós fazermos este Casaca no rádio, a sua presença, a sua palavra, todas as segundas-feiras, é fundamental para que nós possamos ter a credibilidade do clube, a credibilidade para o programa e, acima de tudo, nós temos a sua presença, que é importante. A sua presença é fundamental para que o senhor dê sempre para nós o suporte que nós precisamos da palavra oficial do Vasco. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a sua presença no primeiro dia, que era fundamental para que começássemos um programa com o pé direito, e eu tenho certeza que você, ouvinte, nós não fazemos questão, absolutamente, que ninguém ouça a gente a não ser vascaíno, porque esse programa é um programa do Vasco. Aqui, como o senhor acabou de dizer, o senhor estará inteiramente à vontade para responder aquilo que seja do interesse do torcedor vascaíno. Aquele que quer o bem do Vasco, aquele que quer o clube cada vez mais com vitórias, com boas performances. É isso que todo torcedor vascaíno, aquele que ama o Vasco, deseja. Não há um outro sentimento que não seja esse. E todos nós, o senhor pode estar certo disso, estamos imbuídos da maior boa vontade para que o programa Casaca do Rádio tenha sucesso. Possamos todas as segundas-feiras, de 8 às 8h55 da noite, possamos fazer um programa para você, vascaíno. Você que está aí do outro lado do rádio, nos ouvindo, e que seja Vasco, que ame o nosso clube, que torça, que sofra na hora das derrotas que nós sofremos, e que vive, que fique feliz na hora das vitórias. O Dr. Eurico Miranda estará sempre com a gente aqui, porque ele é a palavra oficial do Vasco da Gama. Hoje nós tivemos a oportunidade de trazer o Valdir. O Valdir voltou para o Vasco da Gama, depois de um período que nos deixou, profissionalmente foi trabalhar em outros clubes, mas o Valdir realmente é uma figura que passa para você, torcedor vascaíno, acima de tudo, a garra, a luta, a disposição. Isso daí eu acho fundamental num jogador de futebol, num profissional que se propõe a defender uma camisa. Não só beijar a camisa quando faz o gol, mas pura e simplesmente para lutar, se empenhar, como você faz, Valdir. Eu realmente estou tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente agora. Torço por você há muito tempo, até no tempo de 92, quando você começou com aquele time campeão da
da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E queremos agradecer a você, sinceramente, a sua presença aqui, que devendo também nos dar a sua credibilidade aqui no Casaca do Rádio, que estará todas as segundas-feiras, de 8 às 8h55, trazendo sempre um jogador, trazendo sempre um dirigente, trazendo sempre uma pessoa importante que possa... Naturalmente, bastou falar da sua presença e nós já tivemos alguns telefonemas aqui do programa. Por exemplo, do Henrique Dourado, também do Neilton Silva Maitá, do Adriano, lá do bairro da Tijuca, o Rafael Luma, da Lagoa. E alguns querem saber o seguinte: Valdir, você continua no ano que vem no Vasco? Tá bom, o presidente está aqui do meu lado, ele que é o homem que resolve. Eu acho que a pergunta mais até o presidente do que para mim. Você tem contrato até o final do ano? Tem até outubro, mas a gente nunca sabe o que acontece na vida da gente, o que o presidente pretende quando vira-se um ano, e a gente aguarda os acontecimentos. Como ele, também vou aguardar o que pode acontecer. Presidente Eurico, tem uma pergunta aqui para o senhor. A pergunta é a seguinte: presidente, o senhor deseja para o ano que vem reforçar mais a equipe do Vasco para o Campeonato Brasileiro, que vai ter naturalmente 8 meses ou 9 meses de duração? Aliás, o senhor podia aproveitar, presidente, e nos fazer uma exposição sobre esse campeonato tão extenso que vai ser o Campeonato Brasileiro do ano que vem, pegando quase todo o calendário. Isso o senhor acha que foi interessante para o Vasco, este campeonato de 8 meses? Ou o senhor foi obrigado a aceitar porque todo mundo aceitou? Não, vamos começar aqui pela pergunta do Valdir, que eu acho que perguntaram mal a ele, né? Se ele vai ficar no próximo ano, é evidente que sim, porque ele tem contrato até outubro do ano que vem. Então, se ele vai ficar depois de outubro, é que vocês podiam perguntar, que aí é outra conversa. Mas até outubro ele tem contrato com o Vasco, até outubro de 2003. Então, a ideia é o Valdir permanecer no Vasco, mas aí é uma conversa para depois de outubro do próximo ano. Essa é a resposta do Adriano da Tijuca, que telefonou para cá fazendo essa pergunta. Mas ele não fica no próximo ano, ele está no próximo ano. Agora, esse problema desse campeonato, as pessoas, o problema que a gente tem defendido muito é o seguinte: eu entendo, e sempre foi o meu objetivo no Vasco, o Vasco é de tal grandeza, de tal significado o Vasco, que essas pessoas não conseguem entender por que eu não admito que alguém resolva alguma coisa em matéria de esporte nesse país sem ouvir o Vasco. Esses problemas todos que ocorrem, que vocês tomam conhecimento, vêm de algo que eu, modéstia à parte, conquistei a ferro e fogo, obrigando a que eles tenham que ouvir o Vasco. Não é que o Vasco impõe a sua vontade, é bem diferente. É que eles sejam obrigados a ouvir a opinião do Vasco. Porque, em passado recente, eles faziam as coisas e não ouviam o Vasco. O Vasco não é vagão, eu já disse isso dezenas de vezes. O Vasco é locomotiva. Pode ser uma das locomotivas. Não tem que ser obrigatoriamente a locomotiva. Mas obrigatoriamente ele tem que ser uma das locomotivas. Vagão nunca. Uma hipótese. E a maior demonstração disso para chegar no campeonato é dizer para vocês o seguinte: eles tentaram fazer. Um dia se reuniram os presidentes de federação
presidente do Clube dos 13, Ricardo Teixeira, João Avelange, Pelé, ministros de Estado, enfim, todas as figuras que eles chamaram dos notáveis do futebol brasileiro, e fizeram uma grande festa e lançaram uma coisa que foi o calendário quadrienal do futebol, que vocês já até esqueceram. Só uma voz se levantou contra a minha, pelo Vasco, e que eu não aceitava o calendário por uma única razão, sem entrar em mérito, porque o Vasco não foi ouvido. E eu não admitia que se fizesse algum processo no futebol brasileiro em que o Vasco sequer fosse ouvido. Não é que, repito, não é que prevalecesse a vontade do Vasco, é que o Vasco fosse ouvido. E o resultado vocês estão vendo. Aquilo que dava como certo, que a própria Rede Globo participou, e que a própria Rede Globo fez parte dessa comissão de notáveis, tiveram que reformular toda a posição, jogaram esse calendário quadrienal para o alto e apresentaram um outro, em que ali acabaram com os campeonatos regionais, voltou o campeonato estadual e voltou o campeonato brasileiro aí com um período mais longo. E já com aquelas coisas de uns intelectualoides que tem aí, que acho que entendem desse negócio chamado futebol, e veio falar num chamado campeonato de pontos corridos. Se nós tivéssemos um campeonato de pontos corridos, este ano, por exemplo, se nós já tivéssemos, como eles pretendem no próximo ano, um campeonato puro e simples de pontos corridos, teria a atração que está tendo esse ano? Evidentemente que não. A nossa cultura, a cultura do nosso torcedor, o nosso torcedor, ele quer saber se você vai ser primeiro. Segundo, só não é igual ao último, porque o último cai. Mas segundo e 18º é a mesma coisa. O torcedor só entende ver o seu clube disputando a primeira colocação, disputando a possibilidade de ele ser campeão. Numa competição como essa, que está idealizada, em que você apura 8, no caso, para você, que vão disputar depois umas finais, você mantém aceso, nos dois lados, você mantém aceso, naqueles que vão se classificar e aqueles que vão ter a hipótese do rebaixamento. Então, uma competição que continua sempre viva, sempre com interesse. Poucos jogos são aqueles que você não despertam mais interesse, que seriam aqueles que teriam naquela faixa intermediária. Então, eu entendo, já que nós vamos ter um campeonato de 8 meses, e essa é a posição que eu já coloquei, ponto corrido nenhuma chance. Ponto corrido é absurdo total. Mas um campeonato de 2 turnos, se não ter um campeonato de 2 turnos, nós vamos ter o campeão do turno, o campeão do retorno, se disputa o primeiro turno, zera a pontuação, disputa o segundo turno. Então você tem o campeão do turno e o campeão do retorno, e os dois, pelo menos os dois, que somarem o maior número de pontos em toda a competição, para você fazer uma competição, então, uma competição final. Para você manter sempre acesa a possibilidade, o clube não foi bem no primeiro turno, pode ir bem no segundo turno, e manter sempre acesa a chama do torcedor da possibilidade de você disputar. Ponto corrido, em que você, se você tivesse um campeonato hoje de ponto corrido, quantos clubes estariam absolutamente desmotivados dessa competição? Uma série deles. Até o próprio Fluminense, que está aí com a possibilidade de classificar,
não teria nenhuma chance de terminar como campeão, a não ser a possibilidade de se classificar. Ele que está hoje entre os 8, estaria absolutamente fora de alcançar o primeiro colocado. Então, toda a motivação, o pessoal só começa a raciocinar em cima disso quando ele vê os dados. Isso é muito bonito você comparar com o negócio europeu, em que você tem 2, 3 clubes que se alternam ganhando uma competição. Normalmente são sempre os mesmos. Às vezes aparece lá na Espanha aparece um La Coruña da vida, que entra lá no coisa, mas a coisa se resume a Real Madrid, Barcelona e tal, e não sai daquilo. Você vai para a Itália, é Juventus, Internacional. Se você chegar a 4, você chega muito. Aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, você tem pelo menos 12 que tenha plenas condições de chegar ao título. É só você pegar o Campeonato Brasileiro e ver quantos campeões brasileiros tem. Aliás, é outra coisa que eles não gostam de falar, não gostam de dizer, que em qualquer ranking que você faça, qualquer um, vai colocar o Vasco sempre entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Sempre. Vai colocar o Vasco sempre entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Não é só em número de títulos, que na verdade é o que tem o maior número de títulos. Ninguém tem mais títulos que o Vasco, em termos de Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o maior número de títulos oficiais. Só valem títulos oficiais. Títulos que não são oficiais, o Vasco levou 50 anos para ter um título oficial, que é o de título campeão sul-americano de 48. Antes ele não era considerado. Aí passa a ser. O dia que eles tiverem o título oficial, aí tudo bem. Oficial é o Vasco que tem o maior número de títulos brasileiro. E em termos de qualquer ranking que você faça, de colocação, de pontuação por jogos, seja lá o que for, o Vasco está entre os 3 primeiros. Você não tem a menor dúvida que essa é a posição. Então, eu defendo não um campeonato de pontos corridos. E posso te garantir que a maioria vai se convencer disso e nós não vamos ter um campeonato contínuo. Nós vamos ter com certeza, e já no próximo ano, um campeonato estadual bem elaborado, bem feito, que nós vamos disputar esse campeonato para ganhar, quando vai estar falando aí no reforço que vai ter para o brasileiro e para o campeonato. Eu também tenho que falar sobre essa história de reforço. Reforço. Se você for olhar o nosso time hoje, aí você vai dizer assim, o time precisa de reforço? Não sei. Não sei. O time precisava jogar. Está aqui o Valdir. Quantas partidas ele jogou no Vasco? Nós jogamos 22 partidas. 21. Nós jogamos 21 partidas. O Valdir, você jogou quantas? 8. De 21 partidas, ele não jogou. Ele jogou 8, porque ele não estava no Vasco, ele estava no Vasco. Então, aí você começa pelo Valdir que está aqui. Você vai ver quantas partidas o Ramon jogou. Quantas partidas o Pet jogou. E por aí você vai tirando todos os outros. Quantas partidas o Elton jogou, quantas partidas o Fábio está jogando, quantas partidas os outros jogadores que nós tivemos. Quantos jogadores nós tivemos que alternar no time por esta ou por aquela razão? E hoje eu acho que o time do Vasco, e eu tenho lido aí nas nossas essas crônicas isentas do Casaca, eu tenho visto que o pessoal, apesar da crítica a este ou aquele jogador, você não vai ter 11 figuras no time do Vasco que todo mundo vai concordar. Mas todo mundo já chega à conclusão que o Vasco tem um time, tem os jogos que ele tem perdido de uma forma injusta. O último resultado contra o Fluminense, o que aconteceu ontem, naquele jogo? A barbaridade que estava para mais uma vez acontecer com o Vasco ontem. Que o Palmeiras não tinha chegado uma vez na área do Vasco, na primeira vez que foi pênalti contra o Vasco.
E nós podíamos ter amargado ali um resultado negativo. O que aconteceu contra o Fluminense? O Vasco foi infinitamente melhor contra o Fluminense e nós não ganhamos. Isso por um lado, pelo lado do time já está jogando bem. E às vezes, e quantas vezes nós fomos prejudicados? E nesse jogo contra o Fluminense, aquele cara apitando aquele jogo, porque o pessoal de longe diz assim, ele não marcou um pênalti, ou ele não marcou aquele lance capital, mas o mal intencionado, ele prejudica nos lances menores. Quantas inversões de faltas ele fez? Naquele jogo, vamos lembrar aqui para os vascaínos que estão vendo, o Ramon, 8 faltas seguidas ele sofreu. Nada com os que estavam fazendo falta nele. Primeira bola que ele disputou, o cartão amarelo nele. Verdade. Pô, será que esse cara não sabia que o Ramon já tinha 2 cartões amarelos? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Quantas disputas de bola que o Valdir, que está aqui, que ele disputou, que ele invertia a falta. Toda vez, o Géder faz falta quando chega. Conversa fiada. Todas as bolas que o Géder disputou, falta do Géder. Isso é que demonstra a má intenção. Isso é que ele demonstra aquela falta do gol existiu. Não existiu. Não existiu. Mas por aí, quer dizer, então você faz esse somatório e quando você fala em reforço, eu falo principalmente em a gente conseguir manter o time com esta ou aquela burilada que a gente pode dar, aproveitar essa meninada que tem que se dar força à meninada que está vindo, trabalhar, dizer que o Vasco não tem jogadores que vieram de baixo, que estão despontando, isso é outro interesse que eles têm de dizer que a gente não tem jogadores, mas toda hora nós estamos botando um lá que tem condições. Só que o momento que a gente estava vivendo, quantas vezes quiseram nos botar na chamada turma dos desesperados? Pode estar aqui, perguntem a ele ou a qualquer um, qual foi o dia que eu passei alguma coisa de desespero para eles? Qual foi o dia que eu procurei os jogadores para dizer que nós estávamos numa fase de desespero? Qual foi a vez? E até vem a propósito de eu falar sobre um assunto que eu coloquei, quando eles me perguntaram, já há algum tempo atrás, eles me perguntaram, o Vasco vai para a segunda divisão? Não, o Vasco não vai para a segunda divisão, mas ele não vai para a segunda divisão porque ele não vai para a segunda divisão dentro do campo. Exatamente. Foi essa colocação que eu fiz e eles tentaram distorcer. Dizendo que seria o Vasco não vai, porque o Vasco tem time, eles não botaram a diferença, o Vasco tem time para não ir. O Vasco tem time e o Vasco nunca esteve em situação desesperadora. Mas eles tentaram jogar o Vasco nessa posição. Então, a gente aqui tem a oportunidade de chegar e colocar essas coisas e mostrar como é que eles tentaram conturbar o Vasco de todas as maneiras, conturbar o time, o treinador, os jogadores. Eu quero que o Valdir está aqui. Qual foi um dia que se levou alguma palavra de desespero? Pelo contrário, que eu acho isso absolutamente normal e natural, o abatimento que o time teve quando foi da derrota para o Fluminense, do vestiário, eu falei com eles tranquilamente o seguinte, a situação não mudou nada. Para nós, a situação é a mesma. É vocês jogarem com a responsabilidade de que nós precisamos efetivamente vencer. E não tem absolutamente nenhum problema. Não há desespero nenhum. Então, eu posso passar hoje para vocês, não passei antes, posso passar hoje para vocês que em nenhum momento
eu nem deixei passar qualquer tipo de intranquilidade para o time do Vasco. Até porque eu tinha consciência. O grande responsável por um fracasso seria eu, mas eu tinha absoluta consciência que esse time que o Vasco tem não levaria o Vasco para a segunda divisão. Se eu sentisse que o Vasco tinha a possibilidade de rebaixamento com o time que o Vasco tinha, eu não tenho dúvidas que há muito tempo eu já tinha tomado providência. Não é essa providência que os caras falam de virada de mesa, etc. Esse pessoal todo que hoje está falando aí, que é também uma boa oportunidade, esse pessoal que está falando, tipo o seu Davi Fischer do Fluminense, eu quero dizer o seguinte: o Davi Fischer do Fluminense e eles, todos juntos, tem que se lembrar do seguinte: primeiro, invadiram a minha casa para me pedir socorro. Eu não deixei o Fluminense cair, quem não deixou fui eu, não foi ninguém. Não deixei cair o Fluminense para a segunda divisão. Um ano. No ano seguinte o Fluminense caiu. Depois caiu para a terceira. Quem puxou o Fluminense para a primeira fui eu, não fui ninguém, fui eu. Assim como puxei o Bahia também. Isso é para o Fluminense. Nunca pedi nada a eles, nunca. Em nenhuma hipótese eu pedi nem ao Fluminense, nem ao Flamengo, nem ao Botafogo. Nunca pedi absolutamente nada. E tive deles só pedidos. Botafogo não caiu para a segunda divisão. Porque para se lembrar do caso do Sandro Hiroshi, não caiu porque eu não deixei cair. Criei um problema com o pessoal de São Paulo por causa do Sandro Hiroshi. O Flamengo, que eu não deveria ter ajudado por uma série de razões, e a razão principal é do nosso antagonismo, foi outro que me pediu por diversas vezes. Ainda agora recente, que estava com suas contas todas bloqueadas e foi por meu intermédio que as suas contas foram desbloqueadas. Então, eu nunca pedi nada a eles, nada. E eles tiveram a coragem de ir para o rádio e dizer assim: regulamento vai ter que ser cumprido, nós vivemos uma nova era, como se aquilo fosse para atingir o Vasco, quando o Vasco não estava absolutamente necessitando disso. Agora, não me procurem, porque não vão me achar. Não me procurem, que não vão me achar. Eles vão precisar, tenho certeza, mas não vão me achar. Isso é a oportunidade que eu tenho de mandar um recado para ele e para alguns vascaínos que até hoje reclamam de mim a ajuda que eu tenho dado a eles. Não me procurem, porque não vão me achar. Eles, no momento que o Vasco, eu não pedi, pelo menos eu posso dizer aqui com a cabeça olhando para todo mundo, com a cabeça erguida, dizer o seguinte: no momento das maiores dificuldades do Vasco, as dificuldades que nós passamos, eu nunca pedi nada a eles. Nunca. Nunca fui pedir ajuda, nunca fui pedir: dá para você fazer isso para mim, dá para você evitar aquilo. Nunca. Nós conseguimos vencer e superar os obstáculos com os amigos que nos restaram. Mas vascaínos, fora do Vasco, não procurei ninguém. Presidente, realmente ouvi o senhor, a gente precisava ter 2, 3 horas de programa, porque realmente o senhor dá as explicações que as pessoas realmente querem saber, coisas que todos têm dúvida em saber. O Eduardo quer fazer, César Lamonte chegou aqui. Boa noite, César. Veio aqui prestigiar o casaca do rádio. E o Eduardo, você quer fazer alguma pergunta ao presidente ou ao Valdir? Eu queria fazer uma colocação primeiro para o Valdir e outra já puxando o gancho para o Eurico. Eu recebi um e-mail aqui do Wellington da Tijuca, ele falando: faça chuva, faça sol, de dia ou de noite, o Valdir é sempre raça pura. Eu queria saber disso, Valdir. De onde vem tanta disposição, tanta vontade, tanta identificação com a massa vascaína que você transmite pra gente? Bom, primeiro,
é um conjunto de situações. Eu comecei no Vasco, sou vascaíno, felizmente, e voltei numa situação muito boa. Tenho família, tenho que lutar por tudo isso junto, e isso faz de mim um jogador que tem raça. É claro que a gente não cita outros jogadores falando de mim. Treino bem, descanso, me cuido. Então dá para chegar em campo e fazer o que eu faço. É claro que nem todos os jogos eu vou conseguir passar aquilo que eu tenho para as pessoas, para o time vencer, mas tenho certeza que na maioria das vezes eu vou conseguir. Com certeza. E dentro dessa disposição, essa arte que mostra em campo, também eu acho, particularmente, que no esquema do Lopes, você está muito isolado lá na frente. Porque quando entra o Ramon, ele joga junto contigo ali, mas você fica sozinho lá na frente. Então você vai, se desloca, abre, corre para lá, corre para cá. Eu acho que está cansando muito você, que você poderia ser muito produtivo se alguém chegasse junto contigo ali. O que te parece isso? Pode estar acontecendo isso realmente, mas eu acho que eu cheguei num momento em que o time não se encontrava em primeiro lugar. Se encontrava numa situação difícil na tabela, em que todos têm que colaborar com aquilo que tem e às vezes com o que não tem. E eu estou procurando, dentro desse esquema, que a gente entre em campo com algumas dificuldades, até às vezes jogadores como eu mesmo já entrei com algumas contusões, mas procurando ajudar ao conjunto e até da individualidade, não só eu, mas todos os jogadores. Mas isso é normal nesse momento, é um momento que a gente atravessa, não é bom, e a gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga estar na ponta. E pode ter certeza que o momento que a gente estiver na frente, numa próxima competição, com certeza o meu modo de jogar vai ser diferente e o próprio Lopes com certeza vai procurar fazer isso. E eu queria aproveitar também o gancho já que o Eurico está aqui presente, fazer uma pergunta que 11 em cada 10 vascaínos me fizeram aqui, mandaram e-mail, telefone aqui pelas perguntas que a gente está vendo aqui, é a pergunta mais feita. Valdir, sozinho lá na frente, Edmundo tem chance aí de fazer o ataque dos sonhos? Verdade, presidente. Como é que Então, fica uma série de isso? perguntas aqui sobre... Vamos acabar logo com essa história de uma vez. Edmundo não tem nenhuma chance no Vasco. A chance do Edmundo no Vasco é abaixo de zero. Por uma razão simples, eu já expliquei isso. O Edmundo tem uma pendência com o Vasco. O Edmundo tem uma reclamação com o Vasco, exigindo do Vasco, através de um advogado que ele constituiu, algo que ele não tem direito. Então, enquanto o Edmundo não resolver o seu problema, não tem a menor chance de ir para o Vasco. As pessoas têm que entender que o Vasco ele tem que estar dissociado das pessoas, dos jogadores, dos ídolos. Quer dizer, não adianta o torcedor achar atrás Está aqui com o Valdir. O Valdir voltou para o Vasco nas condições que a gente podia no Vasco. Claro que ele fez o seu sacrifício, ele fez a sua coisa, mas sem ter isso, não havia condições de trazer o Valdir para o Vasco. Se a gente não conseguir juntar as duas coisas, eu não posso fingir que pago e eles não podem fingir que recebem. É muito bonito o caso do Edmundo. O Edmundo, tá bom, eu sou Vasco, mas quero ganhar X. Que isso, eu não posso pagar. Eu nem ninguém. Se ele não tivesse nenhum tipo de problema, como tem essa discussão com o Vasco. Tem uma discussão judicial com o Vasco. E que precisa primeiro ser resolvida. Aí sim, depois disso, dentro das condições que o Vasco, se o Vasco puder, ele pode trazer o Edmundo. Mas quanto a esse negócio de você estar falando que o Valdir estava jogando muito sozinho lá na frente, o Valdir estava jogando muito sozinho lá na frente. Já nos 2 últimos jogos, a coisa já teve um outro tratamento. O esquema tático, o Ramon contra o Fluminense jogou mais enfiado. Mas o Valdir,
Só se a gente não se recordar bem dele. E eu me recordo bem dele e escrevi o Valdir. O Valdir não tem bola descansada, não é aquela história... Que normalmente o cara que joga na posição que joga o Valdir, na posição que joga o Valdir, ele gosta de estar lá esperando. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o Romário, ou até com o próprio Edmundo, que também nunca jogou na função do Valdir. Mas com o próprio Edmundo. É de jogar mais paradinho ali na frente, esperando e tal, não combater nunca. E o Valdir, o Beck não consegue sair sem... Essa é uma característica dele, sempre foi. César, nós estamos com 2 minutos para encerrar o programa. Obrigado pela tua presença aqui. Faz a perguntinha para o Valdir. Fazer uma pergunta do Valdir é tão difícil, porque ele é um jogador assim que me enche os olhos, e ele sabe disso, né, porque está na frente dele. Valdir, essa sua volta ao Vasco, o que representou para você em termos profissionais? Resgatou uma vontade sua de voltar ao time que te projetou? Ou você acha que é uma volta comum de profissional que muda de clube simplesmente por mudar? Com certeza, César. Eu, quando saí do Vasco, saí numa situação que o clube, o presidente está aqui, de venda, como outros jogadores. E como ele falou, a realidade de um clube, às vezes, quer o jogador e não pode pagar. A minha situação, quando eu saí, se de repente o próprio país, juntamente com o Vasco, estivesse numa situação boa, talvez eu não teria saído, até por outros motivos que aconteceram. E a minha volta, com certeza, eu resgatei tudo aquilo que eu queria, de poder voltar ao clube e talvez até aí, durante mais 5, 6 anos, permanecer. Não se suma, tua estrela na terra brilhar iluminando o mar. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço que uniu o Brasil Portugal. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço que uniu o Brasil Portugal.